Pessoal, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um episódio do podcast Ausculta Eunápolis. E hoje um episódio especial com a presença de duas professoras referência na área da saúde, uma médica e a outra farmacêutica, professoras do curso de medicina da Unisul Bahia. Então, para não enrolar mais e dar a devida atenção às principais participantes dessa mesa especial do mês de Outubro Rosa, passo a palavra para a coordenadora do curso de medicina da Unisul Bahia, a professora Lucélia Magalhães. Olá a todos os que me escutam. É um prazer enorme estar aqui para falar das doenças cardiovasculares nas mulheres, né? Eu sou cardiologista de formação e também fiz doutorado em saúde coletiva, em epidemiologia. Então, estou aqui muito animada para falar no Outubro Rosa dos problemas do coração. Tá? Muito bom, professora. Então, passo agora a palavra para a professora Caroline Pimenta, que também vai fazer uma breve apresentação para a gente dar início ao nosso debate. Olá a todos, é um prazer estar aqui hoje com o Álvaro, com a professora Lucélia, né, falar com vocês um pouquinho sobre uso indiscriminado de medicamentos, a automedicação, os riscos, né, que podem trazer tanto para a saúde das mulheres quanto de toda a população. Então, eu sou Caroline Pimenta, sou farmacêutica bioquímica, especialista em saúde coletiva, com ênfase em hemoterapia, tenho mestrado na docência e sou, né, docente da Faculdade Unisul Bahia do curso de medicina. Muito bom. Então, hoje o papo vai ser muito especial sobre saúde coletiva principalmente, né? O tema é bem interessante não só para as mulheres, né? Mas para a população em geral. Mas como nós estamos no mês do Outubro Rosa, a gente vai dar ênfase aqui ao debate focando na saúde da mulher. Eu queria perguntar para vocês aqui, não perguntar, né? Trazer um pouco para o debate, um tema que a gente tem trazido também para a sala de aula, né? Nas disciplinas que são... na saúde da mulher, como é que anda assim, a parte epidemiológica, a morbimortalidade, né? O que está mais acometendo a mulher, o que tem gerado mais problemas para a saúde da mulher, professores? Esse é um assunto muito interessante, porque no Outubro Rosa a gente está ligado, né? Nossa mente se liga a câncer de mama, tá? Mas a causa principal de morte em mulheres não é o câncer de mama, mas é a doença cardiovascular. E no caso do Brasil, a primeira causa é AVC, que é o acidente vascular encefálico. Então, a gente tem que ficar ligado. Qual é o principal determinante de AVC? É a hipertensão arterial. Então, hipertensão arterial é uma condição silenciosa, extremamente sorrateira, que vai acometendo os vasos, principalmente os vasos cerebrais. E às vezes as mulheres não sentem nada, elas são sobrecarregadas, né, de tarefas de trabalho fora, sobrecarregadas de atividades domésticas, sobrecarregadas de uma série de expectativas de muito desempenho. Então a mulher tem quase que uma tripla jornada de trabalho. Tudo isso leva a uma sobrecarga, a um estresse, a uma incapacidade de fazer uma alimentação saudável, uma dificuldade de fazer atividade física regular e uma dificuldade, às vezes, de procurar um médico ou procurar um serviço de saúde para medir com regularidade a sua pressão arterial para prevenir AVC. Um outro ponto, a segunda causa de morte em mulheres é a doença coronária, é o infarto agudo do miocárdio. E é um infarto com características muito peculiares, porque nem sempre é uma doença obstrutiva. Pode ser obstrutiva como todas as dos homens, mais comuns são as obstrutivas, ou seja, é aquela placa de gordura e de coágulo, né, e trombo dentro da coronária, mas você tem também uma doença que é uma doença da microcirculação, que a gente chama de NOCA, né, uma doença não obstrutiva. Essa doença não obstrutiva, ela tem um risco igual às obstrutivas, mas ela é pouco estudada, ela é pouco valorizada, até porque quando a mulher refere alguma dor ou algum desconforto no tórax ou no pescoço ou na parte alta do abdômen, ela chega na emergência, ela não é valorizada.
é tida como nervosa, é tida como cansaço, é problema estomacal, não se vincula a uma dor não típica em mulheres, às vezes mesmo jovem, a nenhuma complicação de doença cardiovascular importante, como, por exemplo, o infarto em curso. Então, a gente tem essas duas coisas para se vigiar, para ficar atento que a mulher tem a doença coronária mais comumente não obstrutiva e o AVC clássico, seja ele o aterotrombótico ou o hemorrágico, é o que está matando mais as mulheres, seguida das outras condições. Perfeito. Professora Carol? Puxando aqui um pouquinho da fala, né, da professora Lucélia, sobre a saúde da mulher, a gente está no mês, né, do Outubro Rosa, então tem disponibilizado pelo o Serviço de Saúde Pública, né, o SUS, agora o maior quantitativo de exames de mamografia, ultrassom da mama, consultas com mastologistas, ginecologistas. Vale ressaltar que isso está disponibilizado o ano inteiro, mas muitas mulheres deixam, né, de procurar o serviço de saúde devido a essas atribuições, essa correria do dia a dia de ser mãe, mulher, dona de casa, trabalhar fora. E aí, no mês de outubro, há uma ênfase maior para esse cuidado. E aí a gente observa, né, uma das causas que a professora falou em relação a doenças cardiovasculares, é um infarto que está correlacionado com a hipertensão arterial. Existem vários medicamentos disponibilizados pelo SUS em várias categorias, né, com vários acessos. E também tem os que têm um valor que não está relacionado, né, na REMUME, que é uma relação de medicamentos municipais, e que já é de um valor um pouquinho maior, mas que tem de classes de medicamentos que pode atender desde aquela pessoa que tem maior dificuldade de poder aquisitivo, aquele outro que possa comprar. Então, assim, está disponibilizado pelo SUS ou pelo serviço privado uma gama de medicamentos para esse tratamento da hipertensão, né, visto que ela é silenciosa e a gente vai deixando de lado. Junto a essa causa tem a questão das dislipidemias, que está acontecendo demais. Hoje em dia as pessoas elas querem manter um corpo mais magro, mais esguio, mas não quer ter o esforço de fazer uma atividade física, de correlacionar com uma alimentação saudável. Então se alimentam mal, então tem maior quantitativo, né, de dislipidemia desses quadros que vão levar a essas placas de ateroma, que pode levar, né, à questão do risco cardiovascular, o infarto ou um AVC. E aí buscando esses dados anteriores, né, professor, a gente está observando pós-pandemia, houve sim um número muito grande de registros de infarto e AVC em pessoas jovens. Então, está em estudo ainda, será que tem alguma correlação com o Covid? O que está ocasionando esse maior quantitativo, né? Principalmente também em mulheres jovens, sem nenhuma comorbidade associada. E aí, então, é um quadro para a gente chamar a atenção e observar. Então, a gente precisa ter um cuidado maior com a saúde. E de uma forma que seria o básico, né? Então, se a gente for analisar o que seria o melhor, é fazer o básico, é alimentar de forma saudável, o trivial, o dia a dia, não inventar essas modas de muitos suplementos ou de coisas difíceis, ou eu não posso porque eu não tenho condições financeiras de comprar, né, um alimento saudável, mas é o básico, de frutas, verduras, vegetais, associado à atividade física e uma boa noite de sono, que aí entra outro dilema que é o dormir, né? Hoje em dia o dormir já virou um problema. Né? Não é tão fácil mais a gente falar, dormir, não tá, eu dormi, ter uma boa noite de sono, seguir direitinho o nosso ciclo circadiano, ele está correlacionado com a nossa saúde, né? A gente observa um excesso maior de produção de cortisol, uma redução da melatonina, que está tudo correlacionado com o estresse e com a questão do sono. Essa questão do sono é fundamental. Saiu agora um relatório da Sociedade Europeia de Hipertensão, mostrando que um dos pontos importantes para o desenvolvimento da hipertensão é menos de 6 horas de sono nas 24 horas. E pior que isso, quer dizer, o ideal são 8 horas de sono ininterrupto. E para se viver um sono de qualidade, que você repare os tecidos, repare os hormônios, faça a reparação de toda a atividade diária, você precisa ter um sono de qualidade. O que é sono de qualidade? Que você viva as 5 fases do sono. O sono tem várias etapas e a gente precisa viver eles de forma completa. Precisa se sonhar, precisa ter o pesadelo, o sonho, viver aquela fase de movimento rápido dos olhos, depois aprofundar, depois superficializar.
Hoje a gente praticamente, nós estamos vivendo uma epidemia de sono, um sono ruim, um sono que a gente chama de não reparador. E isso produz, como Carol falou, aumento de cortisol. E o que o cortisol faz? Aumenta a gordura abdominal. Então, é um paradoxo. As pessoas querem ficar magras, querem ficar saudáveis, né? Mas não querem respeitar a fisiologia, que é o dormir de forma reparadora. Então, fica um ciclo vicioso. Às vezes, as mulheres que têm, né, chefe, marido, família, filhos, e tanta demanda, tanta sobrecarga que ela tem, que na hora de noite ela vai fazer um monte de coisa, como se isso fosse o horário ideal para se fazer. Sono não é para se fazer nada, é para se dormir. Perfeito. Eu estava pensando aqui na fala de vocês e ia trazer realmente um pouco do que Carol falou sobre esse momento pós-pandemia, né? Onde a gente já ali, naquela segunda onda ali da pandemia, como a gente ainda se falava de Covid, a gente já estava começando a ver, né, esse incremento, né, nas estatísticas sobre hipertensão, diabetes, né? E como você, Carol, deve estar também relacionada com o síndrome pós-Covid, né? Então tem muita coisa que traz mais importância ainda para programas como esse que a gente está fazendo, né? Que vai colocar para a população, não só para os nossos alunos, mas para a população em geral de Eunápolis, todo esse debate, né? Isso. O que aconteceu com o lockdown e com o Covid? Primeiro, um medo absurdo, né, que foi divulgado. Não estou negando o Covid, não estou negando a pandemia, mas havia um estímulo excessivo para pânico, para medo. E medo é uma péssima companhia, né? O medo não ajuda você em nada. O medo pouco ajuda você a se defender. O medo exagerado lhe deixa você completamente incapaz de raciocinar, tomar decisões adequadas e oportunas. O que aconteceu? O nível de ansiedade das pessoas na pandemia foi absurdo. E o pior é que essa ansiedade, esses transtornos todos de ansiedade e depressão, elas estão presentes. A pandemia já acabou e você vê em pessoas ainda com resquícios da pandemia, da ansiedade, da depressão, como se fosse um gatilho que não tivesse sido depois controlado. Então, a gente tem muita ansiedade, muita depressão. A gente teve uma média, a gente fez com os alunos lá, a gente fez um pequeno trabalhinho e eles aumentaram em média, os pacientes quando voltavam, acabou a pandemia em meados de 2022, que a gente reabriu o ambulatório, eles ganharam em torno de 5 a 6 quilos, em média. Isso é muito ruim para a saúde, tanto de homens quanto de mulheres. Por quê? Porque muita ansiedade, preso dentro de casa, passando a comer e sem querer ir para o médico, né? Pessoas tiveram dor precordial, déficit motor, a mão não mexia e não queria ir para o médico, não queria ir para atendimento. Por quê? Porque com medo de pegar Covid. E muita gente teve um adoecimento grave, foi até a óbito, e a gente tem claramente, com a pandemia, um excesso de morte por doença cardiovascular, por doença mental também, e até por suicídio. Perfeito. Esse seria o segundo ponto aqui que eu ia provocar as professoras em relação a esse uso indiscriminado de medicações, que a gente tem visto o debate, né, debates tanto internacionais como aqui no Brasil, sobre o uso de opioides e hipnóticos, né? Eu queria trazer aqui para saber a opinião de vocês e a vivência de vocês nesse dia a dia. Tá, opioides, o nome está dizendo, é derivado do ópio. Ópio é uma papoula da região oriental do mundo, né? E foi descoberto há muitos anos, desde a Idade Média. Ele é um potente analgésico. Os opioides são os chamados naturais, que é a morfina e a codeína, que inclusive é usado para tosse, é usado para dor, é usado para dormir, né? E qual é o problema dos opioides, os naturais, né? Eles são altamente analgésicos, ele passa qualquer dor mais forte, mas eles têm uma sensação enorme de bem-estar, porque é como se fosse um hormônio do bem-estar, uma endorfina
muito poderosa. Então, quando a vida não está muito boa e eu entro em contato com uma medicação que me deixa eufórica, que acaba todos os meus problemas, que me dá uma sensação intensa de bem-estar, é um perigo, até porque essas drogas são viciantes e elas são altamente comprometedoras se você precisar cada vez usar mais doses. E o grande problema é que tem agora os opioides sintéticos ou semi-sintéticos, né? O oxidrona, e o mais poderoso de todos eles é o fentanil, que é usado há muitos anos, há mais de 60 anos, 70 anos, como um analgésico de pré e pós-operatório. Cirurgias muito dolorosas, o fentanil entrava como um ajudante do processo de anestesia. É ainda potente. O que aconteceu? Porque ele dá uma sensação de bem-estar. Eu já tomei fentanil numa cirurgia, realmente é uma sensação maravilhosa. Eu nunca mais vou me esquecer parecia que eu estava no paraíso na Terra. E isso é um perigo, né? Porque a vida é muito dura, muito difícil. A juventude não aguenta muita frustração, nem a realidade. E o que aconteceu em todo lugar do mundo, mas nos Estados Unidos está sendo muito bem documentado. O número de pessoas usando fentanil cresceu assustadoramente. Hoje é a principal causa de morte entre pessoas de 18 a 39 anos, causa de morte é o uso do fentanil. Eles estão proibidos, né, mas eles compram no mercado negro e usam de forma... É a nova droga do momento. Além disso, tem outras que a Carol pode aí comentar. Nossa, tá tão bacana esse tema aqui do podcast, que eu estou com tanta coisa aqui na cabeça, gente, para falar. Primeiro, voltando lá na pandemia, no AVC, né? Então, assim, para quem não sabe, acho que muitos dos meus alunos já sabem dessa história, que eu converso muito com eles, eu sou um exemplo vivo. Em 2020, agosto de 2020, eu tive um AVC isquêmico, em que fiquei com paralisia facial, sem andar, sem mexer, por um tempo, e depois eu retornei, consegui voltar ao normal, sem precisar, né, de fazer outros terapias, né, adjuvantes, né, fisioterapia, fono. E ficou-se essa investigação, por quê, qual a causa, não tinha tido Covid na época, não tinha saído ainda a vacina. E aí você fica, jovem, não tinha nenhuma comorbidade associada, hipertensão, diabetes, dislipidemia, nada, nenhum problema cardiovascular. E aí entrei na estatística lá das causas idiopáticas. Isso, não determinadas. Não determinadas. Tem história familiar? Tem. Meu pai, na família, só que todos já tinham, né, alguma comorbidade associada. Isso. E no meu caso, não. Aí veio essa situação da ansiedade, do medo, né? Será que eu vou ter outro? Estou disposta? Qual a minha predisposição? E aí vem todo esse processo de ter crise realmente de pânico, porque você está passando por uma situação desconhecida, porque eu fiquei um tempo naquela euforia de descobrir a causa, porque parece que quando você sabe a causa, você consegue evitar, né? E sempre fiz atividade física, uma alimentação saudável, tanto que no dia, né, de 24 de agosto de 2020, lembro direitinho, às 19h15, eu tinha acabado de chegar da academia, uma rotina normal, né? Então você fica, nossa, eu tô cuidando tanto, eu tô fazendo o que deveria, né, que a gente tem que fazer o dever de casa, e acontecer. Então isso gera o quê? O outro lado, a crise de ansiedade, o medo. E aí por um tempo eu tive que tomar realmente, né, um medicamento para me ajudar nesse processo de entendimento, terapia, né, fazer toda essa associação e voltar a ter minhas atividades de vida diária, né, normal, dormir bem, porque você fica já sem dormir, você tem preocupação. E aí entra nesse estresse, nesse medo, que eu observo que desde a pandemia para cá, né, muitas pessoas foram acometidas, principalmente os jovens, né, essa dificuldade de aceitar com a frustração, o medo às vezes de uma prova, de um vestibular, de um Enem, de várias coisas. Não foi passado numa primeira entrevista de emprego, entrar no mercado de trabalho, quem está formando. E aí entra essa ansiedade. Então hoje se fala muito, né, de déficit de atenção, o transtorno de ansiedade generalizada, e vem esses usos, né, dos psicofármacos, muito bem prescrito pelos médicos, né, pelos psiquiatras, acompanhado, ele ajuda bastante, é um aliado. Mas o que eu observo hoje muito é essa automedicação. Porque meu amigo toma, o meu vizinho, eu vou tomar o mesmo medicamento. E cada um, esse tratamento, ele é individualizado, é de acordo para cada um. Os jovens, eles vivem hoje também no ritmo muito acelerado para tudo. 24 horas do dia não dá tempo para fazer tudo que tem que fazer.
E aí eles não conseguem, e muito uso de eletrônicos, o uso de celular, tablet o tempo inteiro, buscando informações. E aí chega nesse momento. Isso tudo faz o quê? Aumentar essa crise de ansiedade. Então não é só tomar o medicamento psicofármaco, você tem que mudar o seu estilo de vida. Fazer uma atividade física associada e vai, mas eu não tenho condições de entrar na academia. Hoje tem-se no programa, né, da saúde pública, as academias da saúde, em vários bairros tem aquelas instalações ali nas praças, tem parque para poder fazer caminhada, tem praça, que você vai realizar sua atividade física, associada a uma alimentação, como eu falei, não tão cara, que é saudável, junto com uma boa noite de sono para controlar a ansiedade. Então não é só medicalizar. Então eu observo muitas pessoas que querem medicamento. E aí vem essa sensação do bem-estar. Eu tomei uma vez um medicamento para analgesia, comecei, né? Talvez eu precisei utilizar uma morfina e aí foi aumentando esse uso indiscriminado, cheguei no fentanil, né? Que tem essa sensação da analgesia, eles atuam ali nos receptores, principalmente o receptor Mi, só que ele não é seletivo só para esse receptor. Então uma das sensações dele é essa de bem-estar e de euforia. E tem uma tolerância também rápida, então você quer buscar essa mesma sensação, né, que a professora Lucélia que teve, que foi maravilhosa, mas dependendo da quantidade que você está usando, tem que aumentar a dose para sentir aquela mesma sensação devido a essa tolerância. E aí começa essa dependência. Então, assim, esses indicadores hoje, né, de causa de morte ocasionado pelo uso indiscriminado do fentanil e de outras patologias associadas. E aí vem agora a questão do sono. Eu não consigo dormir, mas não está fazendo como deveria fazer. A higiene do sono. O que seria essa higiene do sono? Se a gente for analisar, na teoria é simples, colocar em prática é um pouquinho mais difícil. Tentar se alimentar um pouco mais cedo, né? Até no máximo às 8 horas, 20 horas. Quando for deitar, colocar seu horário de dormir ali às 22 horas, né? No máximo, se você estuda, tem que fazer muita coisa, eu trabalho às 23. Desligar todos os eletrônicos, desligar a televisão, quem tem televisão no quarto, a luz do quarto, cortina, e deixar aquele momento ser de concentração, cada um com a sua religiosidade, fazer sua oração. É aquele momento seu ali, para o seu corpo começar, porque assim, a partir das 16 horas começa a cair a produção do cortisol, que a gente falou anteriormente, e começa ali, a partir das 18, a produção da melatonina. Então, se eu não começo a diminuir o meu ritmo, como que eu vou conseguir produzir essa melatonina que vai induzir o sono? E isso os jovens eles não entendem, eles são imediatistas, eles querem o resultado de imediato. Então, hoje é mais fácil fazer o quê? Tomar um hipnótico. Então, vem ou o uso de ansiolíticos, né, que ele acaba causando essa sedação, mas que não é o indicado para dormir, porque causa essa dependência e com o tempo do uso indiscriminado leva a uma demência, a uma deficiência cognitiva, e aí ele começa a fazer esse uso do hipnótico, que agora é o que está nas redes sociais, que é o Zolpidem. E aí é bem complicado. Então o Zolpidem, ele entra naquela classe ali dos grupos Z, ele é não benzodiazepínico, mas ele atua naquele mesmo receptor, né, dos benzodiazepínicos, mais na posição ali do alfa-1, e aí ele causa essa sensação de sonolência. Só que ele tem uma meia-vida curta, em torno de 1h30, 3h30, que é a questão do sono, da fase do sono, às vezes ele acaba não induzindo o sono, mantendo aquele sono ali de 7 a 8 horas. E o que é mais orientado é fazer a utilização do medicamento e deitar, e não mexer mais em celular, em tablet, televisão, a luz acesa, e ficar ali para poder realmente induzir o sono. E que não é o que acontece. Aconteceu que recentemente, acho que com um ator aí, teve uma reportagem, né, que ele tomou o medicamento, e aí quando ele foi conversar, ele tomou por conta própria. A irmã dele que fazia uso, e aí ele estava ansioso por uma inauguração de acho que de um teatro, de uma peça de teatro, não conseguia dormir, a irmã foi e falou, toma o mesmo medicamento que eu tomo. Ele tomou, não conseguiu dormir, porque ele não ficou ali fazendo aquela higiene do sono, e tomou uma dose maior. E aí ele teve todo aquele processo de amnésia, de alucinações, né, e que pulou de um prédio. Então você pode ter levar o risco por um uso indiscriminado ou essa automedicação, né, dos hipnóticos. Hoje a gente vive o que a gente chama de síndrome do pensamento acelerado, né? A gente está com milhões de demandas, né? É WhatsApp, é rede social, é TV, é trabalho, Então a gente faz ao mesmo tempo milhões de coisas durante longas horas no dia.
Isso é extremamente maléfico para a sua saúde física e mental. E como trabalhar isso é uma coisa difícil, porque quando você tenta sair dessa síndrome do pensamento acelerado, as pessoas começam a achar que você está com alguma coisa estranha, que você está parecendo que está out, né? Mas isso é restaurador, sair dessa síndrome do pensamento acelerado. Trazendo um pouco, assim, complementando, acho que a gente acaba perdendo os graus de liberdade, né, na fisiologia, né? A gente fica tão cheio que a gente não consegue mais ter variabilidade, né? Então, é o momento da gente esvaziar um pouco, né, para poder ter mais variabilidade. Exatamente. Isso é um papo riquíssimo, né? Como vocês destacaram, a gente está no Outubro Rosa, a gente tem toda uma conscientização com câncer de mama, mas olha como a gente tem aqui inúmeros assuntos sobre saúde, não só da mulher, mas da população como um todo, que estão no nosso dia a dia, estão na tela, né, da TV, do tablet, do celular, do computador, e assim, essa é informação riquíssima, né, que a gente está debatendo. E aí, emendando nesse debate, temos um outro assunto também que cada vez mais, acho que depois das redes sociais, com esse boom todo que acontece, que é a pressão exercida pela beleza, né? Pela busca incessante. Não é de hoje, né, que a gente tem todo esse debate da busca incessante pela beleza, mas a partir do momento que as coisas valem cliques, né, valem emojis, né, a gente tem aí cada vez mais essa questão da busca da beleza em detrimento da saúde, né? Queria saber a opinião de vocês, o que vocês têm recebido no consultório, né, nos atendimentos, como é que tem sido essa dinâmica? É bem complexo esse assunto, porque todo mundo quer ficar bonito, né? O problema dessa história do padrão de beleza é que é um padrão de beleza muito rígido e de uma beleza juvenil, né? Então, o padrão do corpo da mulher é muito rígido, o padrão do corpo do homem é muito rígido, o padrão das crianças é muito rígido. Então, esse engessamento do padrão de beleza custa muito caro e a todos, mas especialmente às mulheres, né? Então, as clínicas de estética, algumas legítimas, pessoas muito sérias trabalhando, fazendo as coisas dentro do possível, mas isso abre uma possibilidade de um mercado imenso, né? De pessoas que nem têm uma formação em dermatologia, uma formação em cirurgia plástica, né, adequada, fazendo procedimentos, às vezes, bastante arriscados e complexos e caros, às vezes, com resultados nem sempre ideais. E assim, uma pessoa que começa a fazer plásticas, cirurgias plásticas, ou fazer rejuvenescimento facial, dos mais diversos, né, eles não param, porque faz e o tempo caminha para todos, né? E caminha para quem fez, para quem não fez. E é uma luta perdida, né? Porque o tempo é implacável, né? É o Cronos que vai lhe atingir, você queira ou não. Então fica um ciclo vicioso. Eu não posso parar de estar fazendo procedimento para estar o tempo inteiro com a aparência de jovem. E o grande problema dessa história é que a face, a pele, a aparência fica mais jovem, mas acontece que o grande problema está nas nossas artérias, os cabelos brancos das nossas artérias, as rugas do nosso coração, a flacidez do nosso pulmão e de outros órgãos internos. Então, às vezes, a gente se concentra muito na aparência, numa busca incessante, gastando muito investimento de todo tipo, intenso, né? E esquecendo de que a gente precisa cuidar também dos órgãos internos que tem o seu envelhecimento, que a gente pode ajudar a minimizar, nunca a abolir. E aguentar envelhecer é um privilégio, né? Envelhecer com saúde, com sabedoria, não é para todos. Isso mesmo. Em relação a essa busca, né, incessante pela beleza, o emagrecimento, principalmente a mulher, sempre está ali querendo ser validada, né, por esse padrão. A mulher que é casada, que a gente começou, né, o podcast falando dessa correria do dia a dia, que é mãe, ela também quer estar bonita, ela é mulher também, então ela quer estar bem. E assim, essa questão já vem bem antes, como
Álvaro citou, por exemplo, antes os medicamentos anorexígenos, né, anfepramona, fimproporex, muito tempo ficou no mercado e começou a observar, né, uns problemas correlacionados à parte da psiquiatria. E aí a Anvisa, né, que é a agência que regula essa parte da saúde aqui no Brasil, começou a questionar, até que ponto vale a pena deixar esses medicamentos no mercado com tantas reações adversas? E aí houve-se a suspensão desses anorexígenos, mantendo-se, parece que um tempo, depois voltou, ficou sobre a liminar da sibutramina, que é o único que ficou publicado mesmo, liberado. Isso mesmo. E a sibutramina, ela está muito correlacionada, um dos fatores de risco maior da sibutramina é a parte cardiovascular. Exatamente. A arritmia. E a Anvisa deixou por um bom tempo. Depois ela saiu do mercado e, se não me engano, em 2021, entraram com a liminar para ela voltar a ser mantida. E aí, quando aconteceu essa suspensão desses medicamentos, né, que aliava bastante nesse tratamento de emagrecimento, muitos médicos, pesquisadores começaram a utilizar outros medicamentos para outras categorias para o emagrecimento. Exemplo, começou a utilizar a fluoxetina, porque dependendo da dose, ela vai causar ali como reação adversa, inibir o apetite. Começou a utilizar a metformina, né, que é um antidiabético oral, porque também há aquela questão, porque tem resistência insulínica, quando a pessoa está acima do peso. Então, é um paciente que não é diabético, mas fazendo uso da metformina, devido a essa questão do apetite, da resistência insulínica. E hoje vê-se muito a utilização do Ozempic, que também é para o diabetes, mas que ele faz, com estudos, foi observado, ele é análogo, né, das GIPs ali, da GLP-1, da GIP, das incretinas, fazendo um aumento dessa saciedade e induzindo o pâncreas a aumentar também uma maior produção de insulina. Então, hoje está sendo o queridinho para o tratamento estético. Eu não sou contra nada dessas questões de estética, pelo contrário, eu busco também ali fazer minha atividade física, alimentação saudável, fazer sim os tratamentos estéticos, desde que seja saudável, até onde eu não possa causar problema para a minha saúde. Então, com acompanhamento médico e acompanhamento dos exames laboratoriais, para depois a gente pensar, e futuramente, como que vai acontecer com essa indução do pâncreas nessa produção maior de insulina? Eu posso ter algum problema lá na frente? Isso pensando a longo prazo. E aí agora surgiu, né, professora Lucélia, acho que agora dia 24, 25 de setembro, né, a autorização no Brasil agora, né, da Anvisa. Do Mounjaro, né? Do Mounjaro, que tem o mesmo princípio, muito semelhante, é bastante novo e parece que perde mais peso ainda. Isso. Então parece ser uma droga, um paraíso na Terra. Eu tomo uma injeção ou na barriga, ou na coxa, ou no braço, uma vez por semana e perco bastante peso, né? Porque eu fico praticamente anorética. E essa injeção custa R$1.000 e tantos. E já não tem mais na praça, as pessoas estão comprando, né? Isso. Aí, associado a esse tratamento, nem todo mundo vai ter acesso, porque não é uma coisa que é considerada, né, barata, né? Não é um medicamento que está ali implantado no SUS, provavelmente mais à frente, talvez ele entre ali pela Conitec, que é a Comissão Nacional de Tecnologias para Inserção, né, de Medicamentos no SUS, mas para a questão do diabetes. Talvez para a obesidade, sim, também ele venha a ser aprovado, mas isso é a longo prazo. E aí as mulheres acabam, aquelas que não têm acesso, que não conseguem, vem a frustração, né? Porque você está o tempo todo interligado às redes sociais, à mídia, à televisão, e você vê lá uma influenciadora, uma blogueira, pouco tempo de uso, super magra, malhada, né? Associada ao uso do chip da beleza, de outros hormônios. Então, assim, até que ponto a gente tem que colocar isso na balança? Até que ponto nós estamos no Outubro Rosa falando de saúde, saúde da mulher, prevenção do câncer de mama, do câncer de útero, câncer de intestino, que também aumentou muito os indicadores. Mas até que ponto vale ficar essa busca incessante pela beleza? Eu acho que a gente tem que ficar busca incessante pela saúde. E em conjunto vem a beleza natural ali. Esse kit beleza é um problema, porque muitos das substâncias que são vinculadas no kit, nem se sabe direito o que tem, mas se sabe que tem hormônio testosterona, que é o hormônio da vida. A pessoa que está com testosterona tem um estímulo para trabalhar, para fazer tudo, né? Aumenta o apetite sexual, mas é uma medicação, um hormônio masculino por excelência, né? E que
tem problemas de uso excessivo e prolongado em mulheres. As mulheres, elas ciclam, né? Elas têm uma fase estrogênica, depois tem uma fase progestínica. Na fase estrogênica, estrógeno significa cio e progestínica significa ninho. Então, a mulher, durante um mês, ela oscila. Quando ela toma hormônios masculinos, ela fica sem ciclar. E muitas nem menstruam. E elas se sentem muito bem, porque a fase da progestínica da mulher, algumas têm TPM, outras ficam meio mole, mas devagar. Isso é fisiológico, né? Isso é fisiológico. Mas hoje parece que isso está sendo um malefício nessa dupla, vamos dizer assim, variabilidade dos hormônios femininos naturais. A mulher tem que ficar muito semelhante ao homem, sempre pronto, né? Eu acho que isso vai trazer sérios problemas no futuro. Bom, a gente está caminhando para o nosso final aqui, mas com certeza outros episódios a gente vai trazer a professora Lucélia, a professora Caroline e demais professores para outros assuntos. É importante a gente reforçar, né, novamente, o Outubro Rosa ele tem o seu maior objetivo de conscientizar a população feminina sobre os cuidados, né, com a sua saúde, com câncer de mama, mas olha quantos temas riquíssimos, né, a gente trouxe aqui para esse debate. Então é bem importante a gente trazer essa multiplicidade aqui de temas. E aí, queria passar para vocês, professora Lucélia primeiro, para a professora Caroline, caso vocês queiram dar alguma mensagem final, né, para as pessoas, principalmente as mulheres napolitanas, nossas alunas, né, e a população de uma forma geral, para aproveitar essa conscientização toda e trazer um pouco mais de conceitos de saúde, de autocuidado para o seu dia a dia, né? Isso, o que eu tenho a dizer para as mulheres é que elas se amem de verdade, né? Desenvolvam sua autoestima. A mulher é um ser privilegiado, né? Que traz a vida, né, para a nossa sociedade. E assim, não se deixem levar por pressões que não sejam para o bem de vocês. Então, sejam seguras, se amem, se coloquem do que efetivamente vocês querem e sigam a vida de vocês do ponto de vista das suas consciências e não da consciência do que os outros querem para vocês. Isso mesmo. Queria trazer a importância da gente manter o equilíbrio, né? Então, o equilíbrio espiritual, do corpo e da mente. Então, assim, se a gente está em desequilíbrio, uma das áreas vão ser afetadas. E a mulher, como nós falamos, ela acaba sendo o centro ali, né, da família, da casa, e ela acaba, às vezes, se anulando, né, para cuidar de todos, acaba sendo a cuidadora. E quem está cuidando dessa cuidadora? Então, o Outubro Rosa, ele chama muita atenção para a procura desses exames voltados, né, para as mulheres, a mamografia, o ultrassom de mama, preventivo, né, só que está disponibilizado o ano inteiro, e não é só esse mês que a mulher tem que se cuidar. Tem que se cuidar o ano inteiro. E o se cuidar, como eu falei, é tentar trazer de uma forma mais leve esse bem-estar, esse envelhecimento, esse caminhar, esse lidar com a família. Não trazer tudo para si. Se não deu conta de fazer hoje, você vai continuar a fazer amanhã. Não se cobrar tanto, né? Como a professora falou, se amar, né? Em primeiro lugar, para poder conseguir dar amor ao próximo. Então, ter esse autocuidado, isso é muito importante. Para poder cuidar do outro. Não adianta ser o cuidador da família e estar adoecida. Muitas mulheres elas acabam se calando, não procuram um serviço de saúde, não procuram um psicólogo, uma terapia, porque ela tem que ser firme, ela tem que aguentar ali muita coisa. E eu acho que o diálogo ele é importantíssimo, né? E eu eu oriento também todos à busca pelo conhecimento. Quando você tem um conhecimento, como eu falei, tanto espiritual quanto o conhecimento mesmo, isso te dá uma liberdade de fazer escolhas e dar continuidade, né, no caminhar da vida. Então, eu não poderia deixar de falar sobre a importância da doação de sangue. Então, para quem não sabe, eu sou bioquímica e a responsável administrativa pelo Hemocentro Regional de Eunápolis, Hemoba, e a gente atende os 8 municípios aqui da região. Vivemos em crise, estoque crítico, altos e baixos, então eu convido você
mulheres agora nesse mês, né, da saúde da mulher, que é o Outubro Rosa. Primeiro, parabenizá-las, porque nossos indicadores, os maiores doadores de sangue são mulheres. Depois os homens. Acho que os homens ficam um pouquinho ali com medo. Tem que tirar esse mito, acabar com esse mito, o medo, né, da agulha. E convidar todos que venham fazer sua doação de sangue. É só procurar o Hemocentro Regional de Eunápolis, que está localizado ali na Avenida Brilhante, em frente à BR-367, indo para Porto Seguro. Tem a agenda semanal, então liga no telefone 73-3261. Eu vou passar para vocês o número, me deu um branco aqui agora, para poder confirmar a agenda. Toda semana a gente está com uma agenda diferente, e nesse mês, dia 25, a gente vai estar em Porto Seguro para atender também os doadores de Porto Seguro, que são doadores fidelizados. Então, peço a todos que façam a sua ação solidária, doe sangue, salve vidas. Muito bom. Então, eu queria agradecer novamente a presença das professoras e agradecer a você que nos acompanhou até esse momento e pedir para que você, se você gostou do nosso bate-papo, curte aí nosso debate, compartilha e segue lá as nossas redes sociais para ficar por dentro do que tem de mais novo, né, do que a gente vai trazer, não só para a medicina, mas para a saúde de Eunápolis. Tá bom? Até mais. É.